Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do IELTS Comentado e nós aqui estaremos conversando hoje sobre algo muito importante que frequentemente não é visto pelas pessoas e observado por elas ao longo do seu processo de definição de estratégia para o exame IELTS. Agora, uma questão muito importante, como sempre, é se você acha que os vídeos que temos aqui no canal têm lhe ajudado em seu desenvolvimento no exame, não esqueça de dar o seu joinha, curtir, estar aqui conosco fazendo todo o seu apoio e suporte com relação a, de fato, estar ajudando o algoritmo do YouTube a mostrar os nossos vídeos para as outras pessoas. E, assim, no final das contas, temos cada vez mais gente conosco aqui no IELTS Comentado. Tendo isso em vista, algo muito importante também é você entrar em contato para, assim, saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa, porque o que nós vamos estar aqui falando hoje é algo que sim vai definir a sua performance, mas frequentemente o que também não define ou define a sua performance é a capacidade comunicativa prática que você tem em inglês, em especial em comparação com o que você precisa em termos de notas no exame. Portanto, entre em contato conosco clicando no link na descrição ou na bio para saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa, sem nenhuma espécie de custos, tudo bem? Tendo isso em vista, vamos aqui falar sobre um aspecto estratégico que eu quero aqui trazer para a gente hoje, que é a definição da logística da realização do exame. Ou seja, você tem aqui uma circunstância onde que a maior parte das pessoas acha que a forma mais fácil e eficaz de se fazer o exame é através da realização dele pelo computador. E lembrando, quando falamos de computador no exame IELTS, não estamos falando de você fazer na internet de casa. Computador é você fazer em um centro de testes, com você fazendo o exame num laboratório de informática, em cubículos com outras pessoas, com você tendo o seu fone de ouvido e digitando as suas respostas. Pois bem, a maior parte das pessoas automaticamente assume que esta é a melhor forma de se ter performance no exame, porque elas, no seu dia a dia, têm o costume de escreverem no computador, terem tudo sendo feito no computador e, por consequência, elas acabam por automaticamente assumir que essa é a melhor forma de se fazer o exame para elas. Entretanto, frequentemente, ao longo desses vários anos que nós viemos trabalhando com pessoas, na sua preparação IELTS, percebemos que, às vezes, somente mudar a logística que ela faz o exame já faz ela atingir a performance dela. Ou seja, por exemplo, a pessoa ela está fazendo o exame à mão e nós pedimos para ela fazer no computador. Ou o oposto, a pessoa está fazendo o exame, os seus simulados no computador, e aí ela faz um simulado no formato à mão e ela percebe uma performance já muito melhor. Talvez a performance que ela já precisava de tirar no exame sendo obtida só por uma mudança de logística. Pois bem, isso então se aplica principalmente neste último caso, que é pessoas fazendo o exame à mão, no computador, automaticamente assumindo que essa é a melhor forma para elas, sendo que só depois de mudarem a sua logística, somente uma vez fazendo o exame à mão, elas automaticamente já obtêm o resultado que precisam nos simulados e isso claramente vai se refletir no exame. A maior parte das pessoas que de fato tem isso acontecendo com elas, essa questão da logística afetando a sua performance, tem exatamente este caso acontecendo, ou seja, elas automaticamente assumem que a melhor forma delas fazerem o exame é no computador, e aí depois elas se surpreendem quando fazem o simulado à mão e obtêm o resultado que precisam. Então, para que você não seja refém dessas circunstâncias, desses preconceitos, que no final das contas só fazem você perder tempo e dinheiro, a minha sugestão é, ao longo, bem no começo da sua preparação IELTS, faça 3 simulados à mão, e depois faça 3 simulados no computador, e no que diz respeito a você achar esses simulados, você definitivamente não tem dificuldade nenhuma de achá-los na internet, porque o exame IELTS é um exame que já existe há muito tempo, e ele não mudou muita coisa assim desde quando ele foi lançado, portanto, o que você mais tem na internet são até mesmo mas provas IELTS passadas que já foram aplicadas e que você pode fazer, ou simplesmente simulados literalmente ali, infinitos, que você encontra em vários sites da internet para fazer, e assim no final das contas você se desenvolve e faz simulados sem problemas. Então, você faz 3 simulados à mão e 3 simulados no computador, e assim define a sua performance média, define a sua performance tendo em vista a sua média aritmética de performance, não é? Ou seja, você soma as 3 notas e divide por 3 para você achar a sua média.
E assim, tendo em vista a média de nota de performance que você tem na mão e no computador, é aí que você escolhe se vai fazer o exame à mão e no computador. Você não faz nenhuma espécie de preconceito seu já automaticamente definir a forma como você no final vai pagar para fazer o exame. E é de fato muito importante você não assumir que automaticamente você vai melhor no computador só porque você escreve muito no computador no seu dia a dia e a sua letra é horrível. Porque muitas pessoas que falam isso também são pessoas que, mesmo no trabalho, quando a estética do que elas estão escrevendo não importa, elas na realidade preferem escrever à mão. Por exemplo, a pessoa está no trabalho e alguém chega para ela e fala: "Oh, por favor, você poderia escrever aqui um número de telefone para mim?" E aí a pessoa, ela, ao invés de puxar o celular ou puxar o computador, ela simplesmente fala: "Ok, um momento, pega uma folha de papel, pega um lápis e escreve, me diz." E aí a pessoa vai falando os dígitos, por exemplo, e ela vai escrevendo à mão. Ela é mais precisa escrever na mão, mais rápida, e a estética, já que não importa, não é um fator, não é? Pois bem, este processo de pescar com mais precisão e rapidez informação em um fluxo repassado para você é exatamente o que, por exemplo, é o exame IELTS Listening. E assim você, no final das contas, pode, no final, se surpreender, como dito, ao fazer o exame à mão, até mesmo sendo mais desconfortável para você, porque o que nós queremos aqui é precisão, não necessariamente conforto, tudo bem? E por último, mas não menos importante, não é? Você tem aqui a necessidade de compreender que o formato de se fazer o exame à mão acaba sim trazendo certas desvantagens no que diz respeito a, em especial, o writing, ou seja, o exame de escrita. Eu vou dizer para você que, de fato, fazer o exame à mão, quando você está especificamente falando do exame writing de redação, é definitivamente pior, menos prático do que você fazer no computador, já que você tem bem mais opções de edição rápida fazendo ele no computador. Entretanto, para muita gente, a nota que eles mais precisam não é no writing, mas sim, por exemplo, no listening, que é o exame de escuta. Um CLB9 no IELTS, por exemplo, que te permite ter muita flexibilidade em processos de imigração no Canadá ou na Austrália, pede um CLB9. Pois bem, neste caso, você definitivamente tem muito mais estratégia ou muito mais flexibilidade de ação e de reação fazendo o exame à mão do que no computador. Então, assim, no final das contas, você tem um outro fator que justifica alguém, mesmo sendo mais desconfortável fazer o exame à mão, escolhendo o fazer. Então, no final das contas, para você não ter nenhuma espécie de confusão com isso, como dito, faça 3 simulados à mão, faça 3 simulados no computador, o tempo vai passar da mesma forma e você não gasta um centavo com isso. E assim, tire qualquer achismo desta escolha extremamente estratégica que é fazer o exame na mão ou no computador, tudo bem? Tendo isso em vista, mais uma vez, se você precisa de saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente tem que ter para assim ser bem sucedido no exame, entre em contato conosco clicando no link na descrição e também no comentário pinado nos comentários deste vídeo, para que assim a gente esteja juntos rapidamente, sem nenhuma espécie de custo para você, definindo isso, tudo bem? Então, muito obrigado por estar neste mais um vídeo comigo e nos vemos no próximo.